dia, meus amores. Vamos falar um pouco de números racionais? Então, vamos ver o que são os números racionais. Números racionais são números que podem ser escritos na forma de razão, ou seja, na forma de fração. Quem são eles? As frações, obviamente. Os números naturais, já que podemos escrevê-los com denominador 1. Os números inteiros, que também podem ser escritos com denominador 1. Os números decimais exatos, que podem ser transformados em fração. As dízimas periódicas. Mas o que são dízimas periódicas? Dízimas periódicas são números decimais infinitos, em que conseguimos saber como ele se comporta. Existe um número ou um grupo de números que se repetem infinitamente. Neste caso, nós temos 0,896666, o 6 se repete infinitamente. O 1/3, que ao dividirmos 1 por 3, gera o número 0,33333, com 3 se repetindo infinitamente. Por sabermos como o número se comporta, nós podemos encontrar a fração que gera esse número, ou seja, a sua fração geratriz. Agora, existem as dízimas não periódicas, que são as dízimas, ou seja, os números decimais infinitos, que não sabemos o seu comportamento, que ele não tem um comportamento padrão. Por isso, não conseguimos encontrar a fração que gera essa dízima. Neste caso, esse número não é racional, ele vai fazer parte dos números irracionais, que estudaremos posteriormente. Vamos falar então dos conjuntos numéricos. Nós já estudamos o conjunto dos números naturais, que são os números da natureza que foram criados a partir da necessidade de contagem. São 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, representados pela letra N. No 7º ano, começamos estudando os números inteiros, representados pela letra Z, que são os números naturais e seus opostos, que nasceram da necessidade humana de representar situações opostas às cotidianas. E agora estamos estudando os números racionais, representados pela letra Q, que são os naturais, os inteiros e as frações, números decimais exatos e dízimas periódicas. Então, os números racionais têm subconjuntos. Quais são eles? O Q asterisco, que são os racionais não nulos, ou seja, os números racionais sem contar com o zero. O Q+, que são os racionais não negativos, ou seja, todos os números racionais que não são negativos, ou seja, os positivos e o zero. O Q-, que são os racionais não positivos, ou seja, os negativos e o zero. O Q+ asterisco, que são os racionais positivos, ou seja, agora não inclui o zero. E o Q- asterisco, que são os racionais negativos, agora também não inclui o zero. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Vamos falar de alguns conceitos importantes. Módulo ou valor absoluto, que é a medida da distância do número ao zero, ou seja, o módulo de menos 5/7 é 5/7 e o módulo de mais 2 inteiros e 59 centésimos é 2 inteiros e 59 centésimos. Note que esse conceito é o mesmo conceito estudado em números inteiros. Oposto ou simétrico de um número, que são os números que estão na mesma distância do zero, ou seja, o oposto de menos 1/8 é 1/8, o oposto de 8 inteiros e 7 décimos é menos 8 inteiros e 7 décimos. Note que este também é o mesmo conceito dos números inteiros. E o inverso, que foi estudado no 6º ano quando estudamos fração. Inverter um número é trocar o numerador pelo denominador. Então, o inverso de 2 é 1/2. O inverso de menos 8,5 é menos 5/8. Corrigindo, o inverso de menos 8/5 é menos 5/8. O inverso de menos 2 inteiros e 5 décimos é menos 2/5. Como assim? Vamos ver. Menos 2 inteiros e 5 décimos é menos 25 décimos, que é, simplificando por 5, menos 5/2, invertendo, dá menos 2/5. Agora pratique um pouco. Determine se essas proposições são verdadeiras ou falsas. Pause a aula. Logo em seguida, teremos os resultados das questões. Aqui estão as respostas.
confira os seus resultados e veja o motivo de você ter acertado ou errado. Vamos relembrar alguns conceitos importantes. Como transformar números decimais em frações? Para transformar decimais em frações, basta ler o número. Como assim? Este número, 2 inteiros e 58 centésimos. É a mesma leitura do número misto, 2 inteiros e 58 centésimos. Basta agora, então, transformar o número misto em fração. Como? Multiplicamos 100 por 2, 200, e somamos com 58. Ficamos com 258 centésimos. Mas existe uma outra forma prática ou um macete. Como assim? Colocamos no numerador tudo que aparece sem a vírgula, ou seja, 258. E no denominador, 1 acompanhado de tantos zeros quantas são as casas decimais. Note que o número 2 inteiros e 58 centésimos tem 2 casas decimais, logo colocamos 2 zeros no denominador. E como transformamos frações em decimais? Para transformar frações em decimais, basta dividir numerador por denominador, ou seja, no número 254 oitavos, basta dividir 254 por 8 e obteremos 31 inteiros e 75 centésimos. Vamos falar um pouco das operações com números racionais. Observe, a partir daqui, que as operações com números racionais nada mais são do que as operações com frações e as operações com números decimais, aprendidos no 6º ano. O que muda é que, a partir de agora, os resultados podem ser negativos e podemos ter números negativos, mas as operações são iguais. Então, como somamos e subtraímos frações? Para somar e subtrair frações, nós sabemos que elas precisam ter o mesmo denominador. Caso elas não tenham o mesmo denominador, precisamos igualar esses denominadores. Para tal, precisamos transformar as frações que devem ser somadas ou subtraídas em frações equivalentes. Como? Usando a regra do MMC. Como assim? Se eu quiser fazer 2/5 menos 1/2, precisamos fazer o MMC entre 2 e 5, que é 10. Então, o novo denominador passará a ser 10. Mas como encontrei esses numeradores? Bom, nós vamos fazer 10 dividido por 5, que dá 2. 2 vezes 2, 4. E 10 dividido por 2, que dá 5. 5 vezes 1, 5. Obtemos, então, menos 1/10. Se não ficou muito claro, vá lá no canal e assista novamente o vídeo de revisão de fração. Ele vai te ajudar a relembrar as operações e pratique um pouco mais. E como seria a adição e subtração de decimais exatos? Para fazer a soma e subtração de números decimais, basta que nós coloquemos vírgula embaixo de vírgula, porque assim garantiremos que as casas decimais estarão correspondentes. Então, somaremos décimos com décimos, centésimos com centésimos, unidades com unidades, e assim sucessivamente. Logo, se eu quiser resolver essa expressão, primeiro faremos a adição. 36 inteiros, 587 centésimos, mais 587 milésimos, mais 8 inteiros e 45 centésimos. Ficaremos com 45 inteiros e 37 milésimos. Agora, subtrairemos esse resultado, 19 inteiros, 999 milésimos. Ficaremos, então, com 25 inteiros e 38 milésimos. Note que nas duas expressões, nós garantimos que as vírgulas estavam uma embaixo da outra, e assim operamos décimo com décimo, milésimo com milésimo, centésimo com centésimo, unidade com unidade, enfim, casas decimais com casas decimais. Como fazemos as multiplicações de números racionais? Então, se forem frações, basta multiplicarmos numerador por numerador e denominador por denominador. Se tivermos 2 nonos vezes 7 quintos, vamos fazer 2 vezes 7 e 9 vezes 5. Ficaremos com 14,45 avos. Se forem decimais exatos, basta multiplicarmos normalmente, como se os números não fossem decimais. Só após a conta é que nos preocuparemos com as casas decimais. Colocaremos o mesmo número de casas decimais dos números que foram multiplicados no resultado. Como assim? Se quisermos multiplicar 25 inteiros e 48 centésimos por 6 inteiros e 8 décimos, ficaremos com a multiplicação abaixo. Observe que multipliquei normalmente, como se os números não tivessem vírgulas. Agora, vou me preocupar
com as casas decimais. Os números que foram multiplicados, ou seja, as parcelas, têm 3 casas decimais. Então, essas 3 casas decimais precisam ser transportadas para o resultado. E a vírgula será colocada logo depois delas. Logo, o resultado será 173 inteiros e 264 milésimos. E como faremos a divisão? Se forem de frações, basta multiplicarmos a primeira fração pelo inverso da segunda. Lembrem, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Logo, 4/11 dividido por 8/9 vai ser 4/11 vezes 9/8. Então, ficaremos com 36/88. Simplificando por 4, teremos 9/22. E se forem decimais exatos? Para fazermos a divisão de decimais exatos, devemos igualar as casas decimais do dividendo e do divisor. Como assim? Dividendo e divisor precisam ter o mesmo número de casas decimais. Se não tiverem, precisamos igualar o número de casas acrescentando o zero. Assim que esses números tiverem o mesmo número de casas decimais, podemos retirar a vírgula e dividir normalmente. Vamos ver. Se nós quisermos dividir 15 inteiros e 925 milésimos por 6 inteiros e 5 décimos. Vamos igualar as casas decimais, passando a dividir 15 inteiros, 925 milésimos, por 6 inteiros e 500 milésimos. Agora, com o mesmo número de casas decimais, podemos tirar a vírgula, e essa divisão passa a ser a divisão de 15.925 por 6.500. Significa que essas divisões são todas equivalentes. Então, ao dividirmos 15.925 por 6.500, obtemos 2 inteiros e 45 centésimos. Lindo? As operações são simples, né? Agora é necessário praticar. Mas vamos primeiro fazer uma pequena observação. Uma observação muito importante. Então, dízimas periódicas não podem ser operadas. É necessário achar a fração geratriz da dízima, ou seja, a fração que gerou aquela dízima. Mas a gente não sabe fazer isso agora. Bom, vamos deixar para depois. É importante você saber que não podemos operar dízimas, para que você não tente operar. Se você precisar operar dízimas e não sabe ainda encontrar a fração geratriz, aproxime essa dízima para o número mais próximo. E aí você encontrará um resultado aproximado. Além disso, vamos lembrar que é possível transformar decimal em fração para operar ou fração em decimal. Faça o que for mais fácil para você. Você não precisa fazer da forma que eu falei. Então, se você acha mais fácil operar decimal, faça por decimal. Fração, faça por fração. Lembrando que, se acontecer de gerar uma dízima, você vai precisar trabalhar com a fração. Ok? Lindo? Ótimo. Então, vamos lá. Agora é só praticar um pouco mais. Faça os exercícios do seu livro, faça os exercícios da internet, anote suas dúvidas e pode voltar aqui para tirar elas. Bons estudos!